Olá, pessoal! Então, nessa segunda nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar do módulo 7, que é o módulo de equações e problemas. Nesse módulo, nós vamos relembrar um pouco as equações do primeiro grau, equações do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, algumas regras de resolução, a resolução de sistemas, ele fala aqui no finalzinho sistemas de equações, os métodos de resolução de sistemas, e nós temos aí os exercícios de aprendizagem, né? Lembrando que são 8 também. Vou começar a resolver com vocês os primeiros e vocês vão dar continuidade, ok? Então vamos lá, então antes de a gente começar, vamos relembrar. Primeiro passo, o que é uma equação? Uma equação na matemática, ela é toda vez que você tem variáveis pode ser mais de uma, e uma igualdade. Então, por exemplo, x mais 2 igual a zero, isso é uma equação. Você tem a variável e tem uma igualdade, então você tem uma equação. Algo assim também, é uma equação. Nesse caso, a gente fala que é uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, por isso que é uma equação do primeiro grau. Quando no lugar do sinal de igual você tem maior ou menor, ou algo nesse sentido, pode ser maior, pode ser menor, maior ou igual, menor ou igual, aí a gente chama de inequação, né? Que é algo que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Então, hoje o nosso foco será o foco das equações. Então, essa é uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho algo nesse sentido, aí a gente já fala que é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente do x é 2. Mas eu tenho x elevado a 1 aqui, não tem problema. O grau de uma equação é determinado pelo maior expoente da variável. E assim por diante, se eu tivesse x ao cubo menos 8 igual a zero, já é uma equação do terceiro grau. X à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 igual a zero, uma equação do quarto grau, e assim por diante. Então, para a gente resolver a equação, o que é resolver uma equação? É encontrar os valores ou o valor das variáveis. Quando eu estiver trabalhando com uma equação do primeiro grau, por exemplo, isso é uma equação do primeiro grau, nós vamos achar apenas um valor para a variável, um valor para x, O processo de resolução, gente, é aquele que a gente já conhece. Resolver uma equação do primeiro grau, eu vou isolar a variável, né? Então, nesse caso, o 6 está subtraindo, eu passo somando. E o 2 que está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? Essa é uma resolução simples de uma equação do primeiro grau. Quando eu entro nas equações de segundo grau, por exemplo, aqui é uma equação do segundo grau. A gente fala que é uma equação do segundo grau completa. Desculpa. Por que ela é completa? Porque nesse caso, eu tenho o valor de A, que é o valor que acompanha a variável ao quadrado, que no caso é 1. Eu tenho o valor de B, que é o valor que acompanha o X, que é menos 5. E eu tenho o valor de C, que é 6, que é o termo independente. Então, isso é uma equação do segundo grau completa. Quando você tem os três valores. Desculpa, pessoal. Tossindo um pouquinho. Não estou gripada, tá? Então, olha. Aí é o seguinte. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau completa? Normalmente, o método usado mais rápido é a fórmula de Bhaskara, né? Do delta. E vem o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois o x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, se eu jogo na fórmula de Bhaskara, o b é menos 5, então menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, esse delta será igual a 1. Depois vem o x, né, menos o b, que é menos 5, tomar cuidado que eu tenho o negativo da fórmula e o negativo do número, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, x' e x duas linhas. 5 mais 1, 6, dividido por 2 é 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2 é 2. Então, aqui são as chamadas raízes, né? Se é uma equação do segundo grau, normalmente eu tenho duas raízes para x. Aí entra a discussão da questão do delta. Se esse delta ele é um número positivo, se ele é maior do que zero, a gente fala que os valores de x' e x duas linhas serão diferentes. Que é esse caso, delta deu 1, 1 é maior do que zero, nós achamos dois valores diferentes. Se nós encontrarmos um delta igual a zero, a gente fala que o x' é igual ao x duas linhas, nós encontraremos dois valores iguais. Caso o delta seja um número menor do que zero, seja um número negativo, não existe valor para x. Por quê? Porque o valor do delta a gente joga dentro da raiz. Como a gente trabalha no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, certo?
o seguinte, tem a fórmula de Bhaskara e tem uma outra que é a fórmula da soma e do produto. A fórmula da soma e do produto, a apostila de vocês, ó, ela traz lá na página 14, ela traz. Eu pergunto quais são dois números que somados o resultado é menos B sobre A e dois números que multiplicados o resultado é C sobre A. Então, se eu volto aqui, ó, o meu B é menos 5. Então, se eu pego menos 5, que a fórmula é menos B sobre A, né? O A é 1. Então, se eu somar x' mais x duas linhas, o resultado tem que ser menos B sobre A, certo? Então, x' mais x duas linhas, o B é menos 5, então é menos 5 dividido por A, que é 1. Então, eu tenho que buscar dois números que somados dão 5 e dois números que multiplicados dê C sobre A. O C é 6, ó. O A é 1, então 6 sobre 1, ou seja, 6. Quais são os dois números que somados dá 5 multiplicados dá 6? É 2 e 3, ó. 2 mais 3, 5 e 2 vezes 3, 6. Então, essa é a regrinha da soma do produto. É claro, ela é muito mais rápida que a fórmula de Bhaskara, mas eu tenho que tomar cuidado quando esse A não for 1, né? For um número diferente de 1, porque ele aparece no denominador, né? Mas é uma regra que pode ser usada também. Agora, eu gostaria de relembrar com vocês as equações do segundo grau incompleta. Por exemplo, algo nesse tipo aqui, ó. É uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta. O A, que é o valor que acompanha a variável ao quadrado, é 1. O B é quem tem x, no caso não tem, é 0. E o C é o termo independente, é menos 9. Ah, posso jogar na fórmula de Bhaskara? Pode. Se você jogar na fórmula de Bhaskara, você vai achar os mesmos valores para x' e x duas linhas. Porém, nesse tipo de equação incompleta, a gente usa aquela regrinha da raiz. Ou seja, ó, o 9 está subtraindo, eu passo somando. Depois o 2 como expoente, eu mudo de membro, ele vira raiz, vai virar mais ou menos a raiz quadrada de 9. Mais ou menos por quê? Porque eu tenho x' e x duas linhas. Então, o mais vai me dar x' e o menos vai me dar x duas linhas. Raiz quadrada de 9 vai dar 3, ó. Então, meu x' é igual a 3 e meu x duas linhas é igual a menos 3. Ou vice-versa, que não tem problema em inversão. Então, esse é o método que normalmente a gente utiliza quando B é igual a 0, quando é uma equação do segundo grau incompleta. Mas se acontecer do C for igual a 0? Então, por exemplo, 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. Nesse caso aqui, ó, o A, que é o valor que acompanha x, é 2. O x ao quadrado, né, 2. O B, que é o valor que acompanha x, é menos 8. E o C, que é o termo independente, não tem, é 0. Se eu jogar na fórmula de Bhaskara, gente, eu vou encontrar os mesmos resultados para x' e x duas linhas. Só que quando o C é 0, eu posso usar o método de equação incompleta também, que nesse caso é colocar o termo comum em evidência. Ó, nós podemos pegar o x aqui e colocar em evidência. Ou poderia ser 2x, né? Vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. 8x dividido por x vai dar 8, ó. Quando eu transformo numa multiplicação, para colocar em evidência, nós sabemos que é um processo de fatoração, né? Que a gente viu em aulas anteriores. Então, você tem o x multiplicado por 2x menos 8 tem que ser 0. Para a multiplicação de dois números ser igual a 0, ou esse aqui tem que ser 0, ou x tem que ser igual a 0, ou 2x menos 8 tem que ser igual a 0. Um dos dois tem que ser 0 para a multiplicação ser 0, não é? Então, aqui a gente encontra, ó, a gente iguala a 0 o que está antes da multiplicação, que é o x, e o que está depois da multiplicação. Então, nós vamos encontrar x' igual a 0, e resolvendo essa equação, ó, nós vamos encontrar x duas linhas igual a 4. Então, é o método de resolução da equação incompleta quando c é igual a 0, ok? E agora, para finalizar, vocês vão ver que a apostila de vocês, ela traz resolução de sistemas, né? E ele trabalha aqui, porque na resolução de problemas, a gente vai trabalhar com a resolução de sistemas. O que é um sistema? Então, por exemplo, x mais y igual a 4 e 2x menos 3y é igual a menos 7, por exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho um chamado sistema linear. Um sistema, ele é formado por equações. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho uma equação do primeiro grau, né, na verdade, aqui, porque os expoentes das variáveis são equações lineares, na verdade, porque o expoente das variáveis vale 1. E aqui embaixo eu tenho uma outra equação. Quando eu junto duas equações, eu formo um sistema. Então, ele é chamado sistema linear, porque eu tenho um conjunto de equações lineares. Os expoentes de todas as variáveis são iguais a 1.
Na resolução de sistemas, a gente vai trabalhar com esse mais simples por enquanto, que é o chamado sistema 2x2, duas equações e duas variáveis, que é x e y. Existem vários métodos de resolução de sistemas, matéria lá do segundo ano, né? Então, vocês viram que tem regra de Cramer, tem escalonamento, tem substituição e tem, na verdade, no sistema 2x2, eu acho que sempre o mais simples é o método da adição. Ou seja, eu só posso somar, eu somo as duas equações para tentar eliminar com uma das variáveis. Então, por exemplo, eu quero eliminar com x. Se eu tenho 2x aqui embaixo, eu tenho que ter menos 2x em cima, porque aí eu cancelo. Eu tenho menos 3y embaixo, eu tenho que ter mais 3y em cima, porque aí dá para cancelar. Só que nesse caso, do jeito que está aqui, não dá para cancelar. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma das equações e multiplicar por um número que eu quiser. Se eu optar por cancelar o x, eu multiplico a equação de cima por menos 2. Se eu optar por cancelar o y, eu multiplico a equação de cima por 3. Então, assim, eu quero cancelar, por exemplo, o x. Eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2. Lembrando que quando eu faço a multiplicação, eu faço a multiplicação da conta inteira. Então, menos 2 vezes x vai dar menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, e menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. A de baixo, ó, eu não vou mexer. Então, nesse caso aqui, ó, dá pra gente cancelar. Menos 2x mais 2x é o método da adição, que você soma as equações. Muita gente chama de método cancelamento, mas o nome dele é o método da adição. Então, eu vou somar menos 2y menos 3y, vai dar menos 5y, menos 8 menos 7 vai dar menos 15, faça a multiplicação por menos 1, o 5 multiplicando eu passo dividindo, vou descobrir que o y é igual a 3. Resolver o sistema, a gente, é achar o valor tanto de y quanto de x, então eu tenho que voltar a achar o x. Como é que eu faço? Pego esse y e substituo em qualquer uma das duas, que o resultado vai ser o mesmo. Normalmente a gente substitui na mais simples, ó. Vou pegar a primeira, ó. Então, se x mais y é igual a 4, se eu achei que o y é 3, então x mais 3 é igual a 4. O 3 somando eu passo subtraindo, eu vou achar que x vale 1. Isso é resolver o sistema. Então, a apostila de vocês, ó, ele traz tanto esse método da adição, que a gente acabou de fazer, quanto o método da substituição, que é aquele que vocês jogam uma variável numa das equações e substituem na outra. O resultado é sempre o mesmo. Eu, particularmente, acho o método da adição no sisteminha 2x2 muito mais simples, muito mais fácil, ok? Então, a teoria que a apostila traz é essa. Então, agora vem exercícios, né? E vocês vão ver que normalmente aparece muito, né, em questões de vestibular, do Enem, questões envolvendo, né, probleminhas, né, essa resolução de problemas envolvendo equações e sistemas. Vou pegar o primeiro aqui, olha o que ele fala, ó. Exercício número 1, é da PUC Minas, ó. 3 atletas A, B e C participam de uma prova de revezamento. Depois de percorrer 2/7 da prova, A é substituído por B, que percorre mais 2/5 da prova. Em seguida, B dá lugar a C, que completa os 660 metros restantes. Com base nesses dados, a distância percorrida pelos 3 atletas em quilômetros é de quanto? Primeiro passo, gente, a gente tem uma distância percorrida que nós não sabemos qual é, vou chamar de X. Eu sei que o atleta A fez um pedaço, o atleta B fez outro pedaço, o atleta C fez outro pedaço. Se eu somar o que cada um percorreu aqui, a soma vai dar o percurso total, que é o que o exercício me pergunta. Ele fala que o atleta A, ó, ele percorreu 2/7 da prova. Então, o atleta A percorreu 2/7 da prova inteira, ou seja, 2/7 de X. O atleta B percorreu 2/5. Então, o atleta B percorreu 2/5 de X. E o atleta C percorreu 660 metros, então 660. Então, se eu somar esse mais esse mais esse, vai dar o total, que é x. Então, como é que vai ficar? Ó? Então, vai ficar 2x sobre 7, mais 2x sobre 5, mais 660 é o total da prova, que é x. Então, é um probleminha simples de uma equação do primeiro grau que dá para resolver facilmente. Como é que eu resolvo essa equação? Posso tirar o MMC. MMC entre 7 e 5 vai dar 35, né? Não podemos esquecer que a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. Então, 35 dividido por 7 vai dar 5, 5 vezes 2x, 10x. 35 dividido por 5 vai dar 7, 7 vezes 2x, 14x. 35 dividido por 1 vai dar 35, vezes 660 vai dar 23.100. 35 dividido por 1 vai dar 35, vezes x, 35x.
Toda vez que você faz o MMC da equação toda, o que está antes e o que está depois do igual, você pode cancelar o denominador, uma coisa que tem que tomar cuidado. Porque às vezes o pessoal cancela o denominador quando faz o MMC apenas de um membro, não pode. Aqui eu pude cancelar porque eu fiz o MMC da conta toda. Olha o que vai sobrar. 10x mais 14x vai dar 24x. Esse 35x está somando, eu vou passar ele para subtraindo para o primeiro membro. E esse 23.100 está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. 24x menos 35x vai dar menos 11x. Como os dois ficaram negativos, eu faço a multiplicação por menos 1. Depois esse 11 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 23.100 dividido por 11, eu vou chegar no resultado de 2.100 metros. Por quê? Porque essa medida aqui de 660 está em metros. Só que se vocês observarem, ele pede o resultado em quilômetros. Então, se eu faço a divisão por 1.000, né, vai ficar 2,1 quilômetros. A das alternativas que eu tenho aqui seria, então, a letra A, ok? Então, essa é a resolução do primeiro. Então, olha. Então, aqui, gente, nessa primeira aula, eu só relembrei, né, alguns métodos de resolução e fiz o primeiro. Agora é com vocês. Vocês têm como tarefa dessa aula a resolução do 2 ao exercício 8. É a parte de exercício de aprendizagem, né? Página 16. Ok? Esses não precisam me enviar. Na próxima aula eu faço a correção deles, ok? Então, nesse finalzinho restante de aula que a gente tem, foque na resolução do 2 ao 8. Beijinho, obrigada, pessoal!